Olá, gente, mais um AmiCast, patrocínio do Espaço Terapêutico AME. Hoje nós estaremos aqui num papo muito interessante com a doutora Thelma, que é odontóloga. Então, nós estaremos conversando sobre o impacto da saúde bucal em todas as outras áreas das nossas vidas, tá? Doutora Thelma, por favor, se apresente, fique à vontade. Bom, é, acho que meu nome é Thelma, né? Thelma Santos, e eu sou formada há 44 anos, pouquinho, né? E realmente, em todos esses anos de trabalho, eu tive a oportunidade de presenciar, de vivenciar, né, o impacto que a saúde bucal tem em todas as áreas da nossa vida, em todas mesmo, né? Nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, né? Nosso psicológico, em todas as áreas da vida tem um impacto. Eu já tive a oportunidade de atender paciente que usava uma prótese total, mas tinha apenas um dentinho na boca, segurando aquela prótese total. E aí precisou perder aquele dente. E a paciente chorava tanto, mas chorava tanto, sabe? Porque eu cheguei a ficar emocionada, porque ela assim era uma tristeza imensa que ela tinha dentro dela, por ela ter. Agora então ela se sentia desdentada, entendeu? Tá? Completamente, Completamente. né? E quando ela tinha aquele único dentinho, ela achava que ela ainda tinha dente, entendeu? Isso é interessante, porque tu fizeste eu lembrar agora de uma vez que eu tive uma dor de dente lá com uns 20 e poucos aninhos, e aí eu cheguei muito furiosa em casa com aquela dor incomodando e tal. Aí eu virei e disse: pai, eu vou no dentista, eu vou mandar arrancar tudo. Ele olhou para mim: minha filha, você não sabe o que é isso, não faça isso que você É, vai se arrepender. Prótese não é a melhor coisa do mundo. é, Mantenha seus dentes. com certeza, né? Né? E hoje, depois que a gente vê como é que funciona, né? Que naquela época a gente não tinha tanta informação como tem hoje. É, Aí eu, verdade. meu Deus, obrigada pelo conselho do É. meu bom pai. E, assim, e à medida que a odontologia foi evoluindo, né, foram se descobrindo outras coisas. Um exemplo bem grande foi na época da Copa de. Nós ganhamos a Copa de 70, né? Depois teve 74, 78. Acho que se eu não tenho certeza se foi na Copa de 78 ou se foi na Copa de 82, né? Que o Brasil, tecnicamente, estava assim, os atletas estavam muito bem treinados, mas eles não conseguiam ter o êxito que era esperado deles, entendeu? Então foi feito um estudo muito grande com relação à saúde geral deles, e foi descoberto que a grande maioria deles tinha problemas dentários, sabe? E desde então passou a ser o atleta profissional, ser obrigatoriamente ter que ter uma saúde bucal perfeita. Por quê? Porque foi descoberto que com a deficiência da saúde bucal, gengivite, periodontite, problemas de focos dentários, diminuía a capacidade física em até 20 a 30%. Olha, É imensa a diferença, interessante, entendeu? né? Inclusive no desempenho sexual. Afeta em tudo, entendeu? O desempenho físico da pessoa, sabe? Uhum. Por isso que de lá para cá foi obrigatório ter o atleta profissional ter a boca em perfeito estado, tá? Pois é, né? E a gente olha assim, só vê a questão do dente, como evitar a cárie para não perder o dente. Aliás, não é nem para não perder, é para não ter dor, É, tá? E basicamente é o dente pelo dente. E a gente não consegue alcançar a a dimensão, dimensão do que entra na nossa é, boca, além da comida, é, né? é, Que impacta a nossa saúde através da questão da boca mesmo. é. E a saúde bucal influencia em tudo, né? Você vai numa entrevista de emprego, um sorriso conquista milhões de coisas, né? Se você não tem uma boa, se você não pode sorrir, né? Você como é que você vai se comunicar perfeitamente, né? Então atrapalha profissionalmente, atrapalha nos relacionamentos, né? Porque uma boca cheia de cárie tem problema de halitose, né? Que é o mau hálito, né? Então uma série dificulta todos os setores da sua vida. Você trabalha com vendas, como é que você vai se apresentar
com uma dentição feia, uma dentição faltando dente, ou dente careado na frente, entendeu? Então, é muito importante, sabe? Infelizmente, é, agora, né, que está se tomando mais uma precaução com relação à saúde bucal, né? Apesar de esse slogan de a saúde começa pela boca, já foi muitos anos o slogan do Conselho Regional e do Conselho Federal de Odontologia, né? Mas na nossa cultura, no nosso dia a dia familiar, as pessoas não consideram que a cárie dentária seja uma doença, o problema periodontal seja uma doença, tá? Então você deixa de trabalhar, às vezes está com gripe, né? Você fala assim, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou doente, né? Mas você não diz, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou com um dente, eu estou com meu dente, minha boca, eu estou doente. E você está doente, né? Porque faz parte do geral do seu organismo. É uma doença. Né? E aí, partindo do ponto, né, do que tu colocaste sobre os estudos lá feitos com os nossos atletas, então o que a gente chega também é assim, a fadiga que a pessoa sente, que aí muitas vezes é preguiça, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não sei o quê. Não, tem a ver com esse cansaço também, desse desgaste em função, físico, orgânico, né, da própria falta de atenção para a saúde bucal. É interessante. E tudo fica... Aí é isso que eu acho interessante cada vez mais. Olha, hoje eu estou redundante com esse interessante horrível. Mas tudo bem, vamos lá. O que a gente nota sempre é o quê? O ser humano é um todo, não dá para diferenciar. Com certeza. Né? E se algo não está funcionando bem, quando a gente diz algo não está funcionando bem, é porque está doente. Tem células mortas, moléculas mortas, átomos que não estão ali se conectando corretamente. Então, é doença. Só que quando a gente usa o termo doença, parece que as pessoas entram num desespero, como se doença fosse algo sempre irreversível, irrecuperável, então extremamente trágico, né? A única coisa que eu acho que a questão odontológica teria que já ter feito alguma coisa é aquele aparelhinho. É o barulhinho do motor, né? Que assusta. Hoje em dia já tem aparelhos de laser que removem cárie e tudo mais, mas ainda é uma tecnologia muito cara. Não é acessível à grande maioria dos dentistas. É lógico que já tem na alta cúpula, tipo em São Paulo, nos grandes centros odontológicos, já tem, né, esse tipo de trabalho, mas esse tipo de equipamento. Mas já existe. Ai, graças a Deus, tomara que já fique por vai ser que nem a história do celular, né? Que era caríssimo, depois agora todo mundo tem celular, né? Vai chegar uma hora que... Como diz o amigo meu, até cachorro tem, né? Fica mais fácil. É verdade. E interessante essas questões que a gente está levantando, gente, porque tudo na vida da gente está interrelacionado. Então, se você, vamos lá, tem problema de halitose, o famoso mau hálito, algumas vezes pode ser uma questão estomacal, mas uma grande parcela tem a ver com a questão dentária, né? Os maus cuidados, ou então uma cárie, um problema na gengiva, uma série de coisas que podem causar isso. E lógico que isso vai interferir, como ela já colocou no início. Como é que você vai arranjar um boy, uma gata, né? Com um bafo que ninguém merece. Aí vai também para a questão de trabalho, vai para a questão... E aí você não pode nem dar um sorriso largo, porque também vem o bafo. Então você está com aquela cárie linda, poderosa, né, nos dentes, que também afastam todo mundo. E essas mudanças que ocorrem hoje na questão, né, do estudo odontológico, elas são, como em todas as outras áreas, são os avanços que nós estamos tendo para obter sempre maiores informações de como fazer com que o ser humano seja visto cada vez mais e mais como um todo, e não como uma única parcelazinha. Porque é muito fácil
como, por exemplo, com a psicologia, a depressão é frescura, não é, né? Como o problema dentário não é doença, é doença. Então, a gente tem que aprender a respeitar, na verdade, o nosso corpo e respeitar o corpo do outro, que é tão humano quanto qualquer um e que precisa das devidas atenções. E agora tem uma questão, então, como é, por que que ainda fica um tratamento tão caro, o tratamento dentário? Infelizmente, os bons materiais, os bons equipamentos realmente são odontológicos são bastante caros, entendeu? Então é complicado você se comprometer em fazer um trabalho barato usando, por exemplo, materiais que não são de primeira qualidade, entendeu? Então, normalmente o tratamento dentário não é barato. Infelizmente, ainda não é barato, tá? Mas é muito em consequência de todos a quantidade imensa de produtos, tecnologias, todos que têm que ser comprados e adquiridas para se fazer o trabalho. Não é que nem o médico que forma, normalmente bota o estetoscópio no pescoço e ele dá um diagnóstico com um exame que ele pede para fazer fora. Não, né? A gente tem que comprar equipamento, uma boa cadeira, com um bom refletor, né? Com boas canetas, esses barulhinhos que vocês não gostam, né? Com boas canetas, com aparelhos, acessórios, todos para aumentar o potencial e a minha capacidade de dar um tratamento completo para o paciente, é muito dispendioso, com certeza. A manutenção, né, do dia a dia, tem despesas muito grandes mensais de compras de produtos para renovação de estoque de material odontológico, entendeu? É bastante complexo. Infelizmente, ainda esse problema ainda não foi resolvido. É um material muito descartável, né? Não é reutilizável, então a reposição... Não, tem muitos materiais, os equipamentos, os instrumentais são reutilizados, Sim. passam por esterilização, mas todas as resinas, os adesivos, todos os outros são descartáveis. Você usa, acabou, joga fora, usa, acabou, joga fora. Então tem que ter sempre manutenção. Luva, gorro, máscara, tudo é descartável, né? Uma questão de biossegurança, né? Sim. Mas realmente, para você montar e manter um bom esquema de trabalho, é bastante dispendioso, não é barato. Por isso que acaba encarecendo para o cliente, né? Exatamente. Eu ouvi uma entrevista uma vez, não sei, já tem algum tempo, mas não sei também se você vai ter condições de me responder isso. Era quase um documentário falando que a questão dentária aqui nos países como América do Sul, Brasil, Chile, Equador e os outros, né? Países, vamos dizer assim, aspas, menos desenvolvidos, realmente tem o uso de materiais mais baratos no uso dentário que países de primeiro mundo. Olha, eu sei que eu tive na Fundação Esperança, o período, logo que eu cheguei em Santarém, eu fui trabalhar na Fundação Esperança, eu tive a oportunidade de conviver com vários dentistas americanos que vinham prestar serviço aqui na Fundação Esperança, né, como voluntários. E eles traziam muito material e eles faziam muitos trabalhos importantes para a gente aqui, para ajudar na comunidade, né? Mas o que eles relatavam para a gente é que realmente nos Estados Unidos o tratamento dentário é caríssimo, muito mais caro do que aqui, tá? Tanto é que as pessoas lá, pelo amor de Deus, elas se cuidam muitíssimo para não precisar de um tratamento dentário, entendeu? Porque realmente dentista é milionário lá nos Estados Unidos, entendeu? Por exemplo, no caso do tratamento de canal, que é um trabalho mais caro, que é sabido popularmente, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, mais no Sudeste, Sul e Sudeste, que é mais... infelizmente, a gente sabe que o Sul e o Sudeste tem mais disponibilidade de recursos tecnológicos, financeiros, do que aqui no Norte e Nordeste, né? Já tem dentista podendo ter pacientes e bancar esse tipo de coisa, tá? Agora, aqui no Norte e no Nordeste,
ainda tem uma deficiência mais de recurso da população. Sim. A gente sabe que os salários no sul, no sudeste, são mais favoráveis do que no norte. A gente sabe disso, entendeu? Então, acaba uma série de problemas socioeconômicos, educacionais, né? Todos envolvendo uma problemática maior que dificulta mais a população de ter acesso ao tratamento dentário. Exatamente. E não só, né, o tratamento dentário. Todo tipo de tratamento. Todo tipo de tratamento. Porque quando você vai para o tratamento particular, seja ele em que área for, fica muito pesado para qualquer pessoa que só ganha um salário mínimo. O salário mínimo é para você comer e pagar um cubículo, um quarto para morar, se for o caso. E é só isso, basicamente, independente da região que você more. E quando vai para uma questão particular, não tem como. Não tem como. E, por outro lado, nós temos um sistema de saúde público também deficiente, que não consegue... Não atende a demanda, não atende. Né? E a gente vai percebendo que é uma bola de neve. E graças a Deus que até que culturalmente a nossa população já começou a ter mais cuidados, né, preventivos, para poder evitar essa questão do... O ideal é realmente a prevenção, né? Mas muitas vezes a população ainda não tem a educação de que, tipo assim, se ela for de 6 em 6 meses no dentista, ou que seja uma vez no ano no dentista, vai pagar a consulta, vai fazer uma limpeza, uma revisão, se ela tiver uma cárie, o tratamento vai ser muito menor do que se ela deixar passar 10 anos para ir no dentista. Aí estão todos os dentes estragados, aí é um volume de dinheiro que vai gastar, uma coisa absurda, entendeu? E que pode evitar, né, que essa cárie até contamine os outros dentes que estão saudáveis. Sim. Porque, não sei se contaminar é o termo certo, mas quando você tem um dente deficiente, você força outros a trabalharem melhor no lugar daquele, para compensar. Você não vai mastigar em cima daquele que está doendo, né? E aí isso vai causando toda uma deformação. Desequilíbrio, né? Isso, desequilíbrio na arcada, né? E que vai comprometer muito mais depois. Na verdade, a prevenção seria o ideal, né? De 6 em 6 meses, levar seus filhos, fazer uma limpeza, ver se tem alguma restauração. Não tem, passa um flúor, entendeu? Agora, com essa modernidade da... Me desculpe de eu falar dessa forma, que eu sei que tem dentista que vai ser contra mim, eles chamam-se odontologia biomimética, né? Eles acham que, por exemplo, assim, o amálgama, a limalha de prata, o mercúrio é tóxico. Então, o flúor é tóxico. Já tem dentistas e pediatras, médicos pediatras que já não querem mais que use o flúor nas pessoas. E a gente sabe que durante esses anos todos o que mantém a proteção do dente realmente ainda é o flúor, entendeu? A pasta de dente fluoretada, a aplicação tópica de flúor. E hoje em dia, com essa história que tudo é tóxico, né? Está se diminuindo, manda-se. A gente sabe que no passado as pessoas usavam obturação de amálgama. A gente sabe que é feio, né? Ela realmente é a limalha de prata junto com mercúrio. E hoje em dia tem uma série de problemas que eles, na hora de tirar a restauração de amálgama, querem que faça isolamento absoluto para o paciente não engolir aquele resíduo de mercúrio e tudo mais. A gente sabe que é. Só que até hoje o Ministério da Saúde deu um prazo para a odontologia fazer, os conselhos de odontologia fazerem um estudo que provasse qual era a quantidade máxima e mínima que se poderia ser usado com relação ao mercúrio, né, das restaurações de amálgama, que fosse assim, qual é o máximo que eu poderia, 10 restaurações de amálgama dali para cá, dali em diante fazia mal, entendeu? Mas eles nunca conseguiram chegar a uma conclusão com relação a isso. Então, antigamente, os serviços públicos faziam restaurações de amálgama na boca de um paciente, e uma restauração de amálgama bem feita
dura 20, 30 anos. Eu recebo pacientes no consultório que fala assim, doutor, eu quero tirar esse amálgama aqui, que meu médico mandou tirar esse amálgama daqui. Quantos anos esse amálgama tem na tua boca? 30 anos. Nunca fez mal a pessoa, vai tirar agora? Tira, bota uma restauração de resina, que por melhor que seja a resina, 6 anos, 5 anos, ela tá ruim. Você tem que trocar. Entendeu? Então, assim, essa modernidade não favoreceu a situação econômica da nossa população, que é muito carente. Eles suspenderam do mercado o amálgama. Eu lembro que na minha infância tinha nas escolas da rede pública eu não me lembro de quanto em quanto tempo, mas era mais de uma vez por ano que era feita uma campanha para fazer um bochecho, um gargarejo com flúor. Para poder... ainda de vez em quando ainda tem isso. As escolas, tanto as faculdades como as escolas, o técnico, né, que nem eu dou aula, eles fazem assim, pegam os alunos e levam nas escolas, aí fazem a parte educativa, ensinando como é que trata, como é que escova o dente, como é que passa o fio dental, qual é o melhor tipo de alimentação, entendeu? Isso é outra coisa que é importante com relação à nossa população, porque a alimentação básica da nossa população é altamente cariogênica, né? Então já favorece, né? Então a gente vai nas escolas de 6 em 6 meses e aí ensina as crianças a escovar dente e aí depois faz a aplicação tópica de flúor, tá? Porque infelizmente nós aqui no norte não temos água fluoretada. E no sul, sudeste, em São Paulo, assim, a grande maioria dos municípios de São Paulo já tem água fluoretada, né? Então, porque a água fluoretada, a água que a gente bebe, a fluoretada, ela se mantém no nosso organismo, o flúor se mantém protegendo o dente. Agora, a pasta de dente tem flúor? Tem. Ajuda? Ajuda. Mas o tempo que o flúor atua sobre os dentes na escovação acaba muito rápido. Entendeu? Então a proteção maior ainda seria a água fluoretada, entendeu? Tá? E com relação ao amálgama é a mesma coisa, porque o mercúrio é tóxico? Mas nunca se chegou à conclusão de que... E nunca teve um paciente, nunca se ouviu falar de um paciente que eu tinha 10 restaurações de amálgama, estou com intoxicação mercurial. Entendeu? E aí o que aconteceu? Diminuiu a probabilidade de mais tempo de saúde bucal dos pacientes, por causa que a resina não tem de maneira alguma, por melhor que seja a resina, a mesma durabilidade que tinha uma restauração de amálgama. Eu sou a moda antiga, tá entendendo? Eu acredito, tenho pena que a amálgama saiu do mercado. Saiu, foi proibido do mercado, né? E agora também tem o lado estético que está na moda, né? Tudo é estético hoje em dia, né? Então, realmente ninguém mais, os pacientes chegam no consultório, não quero. E já tanto eles veem na internet, que tem as coisas boas e as coisas ruins da internet, né? Eles já vêm para a gente pedindo, às vezes nem foi o médico que pediu, sabe? Mas já chega, olha, eu quero tirar essa obturação velha preta que eu tenho aqui, poxa, eu tiro com o meu coração na mão, tiro. Hoje mesmo eu fiz isso, tirei com dó, né? Com muita dó, por causa que eu sei que e toda vez que você vai trocar uma restauração, por mais que você seja delicado, sempre aumenta mais um bocadinho. Aí chega um dia que vai dar canal, do canal um dia vai acabar perdendo aquele dente, entendeu? Então, quanto mais você puder preservar aquele seu dente, é melhor, porque é uma bola de neve, sabe? É uma bola de neve. E nós não temos a cultura do controle semestral, da prevenção, né? Realmente. Até se fala, mas economicamente, às vezes, não é viável para muitas pessoas, né? Então... até porque nós temos uma carga de impostos muito grandes, né? O tempo inteiro a serem pagas. E aí você vai mês a mês distribuindo os seus ganhos para poder pagar esses impostos, e aí você vai muitas vezes deixando a sua saúde, não só a bucal, mas a saúde do seu corpo como um todo para segundo plano. Para quando estiver doendo de verdade, eu não aguentar mais, aí eu dou um jeito e vou lá. É verdade. Né? Infelizmente, a gente ainda está vivendo essa situação.
Mas eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito que logo, logo nós estaremos fora dessa confusão, né, de não precisar estar fazendo sorteio, porque vai. É Vou cuidar verdade. do dente, vou cuidar do coração, vou cuidar do pé, de onde eu vou cuidar, tá? E que com certeza nós teremos condições no futuro próximo de ter esse cuidado geral com a gente mesmo, né, enquanto ser humano, tá? Thelma, muito obrigada pela nossa Obrigada a conversa, você tá? Um pelo papo convite. extremamente esclarecedor. E você pode, se quiser, dizer onde trabalha ou deixar o contato. Hoje eu faço a parte clínica da Ortodoctor Santarém, na São Sebastião. É uma equipe muito boa, realmente. Eles dois fazem, os dois sócios principais, eles fazem ortodontia e implantodontia, e eu faço a parte clínica. Tá? É na São Sebastião, 1244, entre a Moraes Sarmento e a 7 de setembro. Realmente, se vocês precisarem de alguma maior informação, nós estamos à disposição. Ok, gente, obrigada por vocês estarem nos assistindo. Mais uma vez, AmiCast, patrocínio do Espaço Terapêutico AME. Eu sou Ana Maria Rebelo, psicóloga e terapeuta de Barras. E vou dar só um detalhe para vocês. Eu tinha pânico de dentista, essa daqui sabe que me acompanha, tá? Como minha dentista predileta. E eu tinha pânico realmente, de dor, de tudo, daquele barulho e tudo mais. E depois que eu comecei a trabalhar com as barras, graças a Deus esse pânico acabou, que ela até disse assim, Ana, você não ficou nervosa dessa vez, tá? Então venham fazer uma sessão de barras e experimentem a expansão que isso dá na vida de vocês. E mais uma vez, obrigada.